Sejam bem-vindos a mais um capítulo da série Empreendedorismo na Sala de Bike. Aqui com vocês, Cláudio Tonon, para mais um super bate-papo, mais uma super aula, mais uma super lição de como ter mais resultados na sala de bike. Lembrando que esse programa, né, toda terça-feira ele vai ao ar, ele tem como característica ajudar gestores, coordenadores e, quem sabe, futuros professores e instrutores a serem empreendedores dentro da sala de bike ou com a bike indoor, né? Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Um assunto que talvez você nunca tenha pensado, mas eu adoro pensar nesse tipo de coisa. E o assunto de hoje será: por que ter um gestor na sala de bike, um gestor da sala de bike? Mas espera aí, provavelmente você está pensando, Tonão, mas isso existe, né, meu? Isso existe? Você acha que isso realmente existe? Na verdade, eu acredito que nas academias não exista esse gestor da sala de bike. Normalmente ele está misturado a outras coisas. Eu acredito que nas boutiques, mas não acredito do formato que eu vou explicar hoje, mas eu acredito que as boutiques, claro, elas têm um gestor. Que eu saiba, elas têm um coach técnico, né, que é o que eles chamam de head coach, que é o cara que é responsável pela parte técnica da academia, por toda a parte de desenvolvimento dos professores, enfim, uma pessoa que é um gerente da unidade, daquela boutique, que é responsável pela gestão. Aqui eu estou falando de um cara que vai gerir a sua sala de bike dentro da sua academia. Então, eu estou falando de um gestor da sala de bike. Assim, ó, esse cara é um cara. Essa torcida foi a Paulinha, gente, como sempre, ela aparece nos meus vídeos, não tem como, é inevitável. Esse cara, ele tem que ter uma grande experiência. E aí a gente não está falando só de uma experiência pedalando, dando aula. A gente está falando de uma experiência que esse cara precisa ter com gestão, claro. Então ele precisa ter aí um curso de gestão, alguma coisa que ele saiba quais são os pontos que ele precisa abordar da gestão da sala de bike. Ele precisa ter uma certa experiência com liderança, ele precisa saber liderar pessoas, né? Então, esse cara ele precisa não somente trabalhar com gestão, mas também saber liderar pessoas, né? Então, precisa ser um cara um pouco mais avançado e, claro, precisa ser um cara que precisa ter conhecimento técnico, porque o conhecimento técnico vai dar know-how para ele liderar todo mundo, não só, né? Não só por todo o conhecimento que ele tem, mas pela prática, pelo dia a dia, né, meu? Eu acredito que esse gestor precisa ser um instrutor e esse gestor tem que dar aula. Ele tem que estar ali, ó, no campo de batalha. Ele precisa ser skin in the game, né? Para quem não conhece esse termo, nosso querido Nassim Taleb criou esse termo quando ele diz o seguinte: quando a gente coloca a pele em risco. Então, o gestor, não adianta ser um gestor de sala, ele tem que ser um gestor do campo de batalha. Ele tem que ser um cara que está ali, ó, no dia a dia. Além de ter todo esse conhecimento que eu falei antes, né? Ter todo esse conhecimento de gestão, de liderança, esse conhecimento técnico, esse gestor precisa sim dar aula. Isso mesmo, ele tem que pôr a pele dele em risco, ele tem que ir para o campo de batalha para ele saber realmente o que acontece no dia a dia. E aí, meu, esse cara ele tem que ser um cara, meu, que ele lidera a evolução. A evolução de quem? A evolução do time. Então, imagina o seguinte: você tem um número X de professores de bike, normalmente é a sala que tem mais professores da mesma aula, né? Normalmente é isso. Depois, ele precisa ser você precisa de uma pessoa para liderar esses caras, desenvolver esses caras, fazer com que esses instrutores ou esses professores, assim como são chamados no seu negócio, possam se desenvolver. E o gestor da sala de bike teria essa função também. Além do que, né, ele precisa fazer com que a sala de bike evolua.
tenha mais alunos, que a sala de bikes ela se transforme o tempo inteiro, que seja uma sala onde você o tempo todo está em desenvolvimento, melhorando equipamentos, melhorando visual, enfim. Né? Qualquer dia eu vou dar uma aula sobre a sala de bike e os 5 sentidos, né? Um assunto bem bacana que já foi falado junto com a Patrícia Tótaro, né? Sobre a parte da sensação de entrar numa sala de bike. E, é claro, esse cara também precisa se preocupar com a evolução da estratégia da sala de bike. Então, imagina o seguinte, imagina que a sala de bike, ela precisa de uma estratégia. Assim como a academia precisa de uma estratégia, assim como a sala de ginástica precisa de uma estratégia, a sala de bike também. Né? A sala de bike também precisa de uma estratégia. Pô, então é muita coisa para o gestor fazer. Vamos lá, hein? Ó. Primeiro, ele precisa ser instrutor ou professor, precisa dar aula, precisa estar no campo de batalha. Eu vou falar mais sobre isso ali na frente. Ele precisa ter conhecimento e experiência com gestão, liderança e a parte técnica já como professor. Ele precisa pôr a pele dele em risco, tá ali, ó, todo dia dando aula ali, pelo menos 4 aulas na semana. E ele precisa liderar a evolução do time, evolução da sala e evolução da estratégia utilizada para crescer, para aquilo ali como que eu posso dizer, da ROI, né? Da retorno. Porque nós não temos muita noção, né? A maioria dos gestores não tem noção de quanto a sala dele produz ou como a sala dele é diante do que acontece lá dentro, porque não existe uma gestão separada disso. Então, fica a dica para você que é instrutor ou professor de ciclismo indoor aí e está querendo viver só do ciclismo indoor, está pintando um novo cargo na academia, hein? Ó, eu acredito que essa seja uma das primeiras vezes que se fala sobre isso, que é o gestor da sala de bike. Sabe? Aí, assim, ó, do mesmo jeito que tem ó, o coordenador da ginástica, ter o gestor da sala de bike. Na minha opinião, precisa ter o gestor lá em cima, aí ter o gestor da musculação, o gestor da sala de bike e o gestor da sala de ginástica. Só para vocês terem noção o que é isso, meu. Toda sala de musculação tem um coordenador. Ok. Toda sala de ginástica tem um coordenador. E aí? E a bike? E a bike não tem esse gestor da sala de bike e geralmente ela é uma sala que tem só para ela, tem equipamentos só para ela, tem o tempo todo só para ela e ela fica lá parada porque não tem uma pessoa para gerir essa sala de bike. E é isso que nós vamos falar hoje. Agora, não, mas é um monte de coisa que esse cara tem que fazer. Claro, é um monte de coisa. Todo gestor tem um monte de coisa para fazer. O que não cabe a esse cara? Cuidar das outras coisas que não são a sala de bike. Pronto, é isso. Turma, olha só. Quando você coloca, né, uma pessoa para tomar conta da ginástica e a sala de bike está lá, cara, você está perdendo muito dinheiro. Mas eu vou falar sobre isso lá na frente. Então, você que está querendo ser gestor da sala de bike, você precisa tomar conta só dela, porque ela tem vida própria, ela tem uma sala só para ela, ela tem equipamento só para ela tem tudo só para ela. Então, por que não ter um gestor dessa sala? Então, não, mas a sala é pequena. Lá, e aí? Qual o problema? Né? Mas nós vamos falar mais sobre isso ali na frente. Agora, deixa eu falar para vocês vamos lá, quais seriam as ações, quais seriam o dia a dia desse gestor da sala de bike? Como é que esse cara viveria dia a dia? Vamos lá. Primeira coisa, ele faria reuniões com o gestor grande para saber qual é a meta geral da academia. Ele faria reuniões de desenvolvimento com o time e de estratégia com o time, reuniões com o time. Então, semanalmente, mensalmente, ele faria essas reuniões de estratégia e desenvolvimento do time. Como assim desenvolvimento? Cara, traçaria planos de estudo, traçaria planos de treinamento, se está precisando, planejaria todo o treinamento desses instrutores ou professores, assim como eles são chamados. E também desenvolveria junto com eles as estratégias. Então, por exemplo, planejamento de aula, eventos, coisas assim
também sentando junto com o time e pensando, porque afinal, o time é uma mina de ideias. Se você vai lá, faz um brainstorming, um brainwrite, né? O brainstorm, que é aquela coisa de tempestade de ideias, ou quando você faz ideias por escrito, e aí você faz ideias convergentes, divergentes, enfim. Quando você tem mais pessoas pensando na mesma coisa, a chance de você criar algo muito diferente e de sucesso é maior também. Então, fica aí a primeira ação, né? Reuniões com o time de desenvolvimento e estratégia. Segunda coisa, cuidaria da cultura da sala de bike. Gente, olha só, ó, isso é muito importante. Eu preciso gravar um vídeo sobre isso, porque isso é muito importante. Eu estou lendo um livro, né, um livro muito bom, chama O Novo Código da Cultura, do José Salib Neto, e nesse livro ele fala, porque o gestor, o CEO, né, ele precisa ser o guardião da cultura. Agora, a sala de bike ela é diferente da sala de ginástica. Você, às vezes, tem uma missão, visão, ou sei lá, alguma coisa assim para a sala de bike, mas para a sala de ginástica, mas a sala de bike é diferente. Tudo que você, às vezes, quer gerar na sala de ginástica, você quer fazer diferente na sala de bike. Mas quem cuida disso? Ninguém. Ninguém. E aí, o que acontece? Fica tudo no mesmo balaio. E às vezes as pessoas acham que a sala de bike é igual a sala de ginástica. E não é. Então você precisa de uma pessoa que cuide da cultura da sala de bike, que fale por que ela existe, que defina junto com os professores valores, enfim, coisas que levem você a um resultado melhor. Levem o gestor da academia a ter mais resultados. É isso que o gestor da sala de bike pode fazer por você. Então, imagina o seguinte, imagina que você tem lá um monte de coisa para pensar, gestor da academia, né? Imagina você, dono da academia, tem um monte de coisa para pensar. Aí você coloca um coordenador na musculação, um coordenador na ginástica e não põe um coordenador na sala de bike. Putz, meu, você está perdendo tempo, sua sala de bike está deixando de render. Mas eu já vou falar sobre isso. Outra coisa que o gestor da sala de bike faria? Manutenção e cuidado. Ele ficaria ali, ó, o tempo todo olhando como é que está a sala, como é que estão as bikes, como é que está toda a estrutura, né? Todo o corpo ali da sala. Se vai investir, como é que vai fazer? Se vai pôr luz, se não vai, se precisa trocar imagem, se o ar-condicionado está bom ou ruim, se está gelando ou não, enfim. Outra coisa que você não precisa atribuir ao gestor da academia. Você pode ter um gestor da sala de bike que, além de reuniões com o time para desenvolvimento, além de reuniões com times para estratégia, além de cuidar da cultura da sala, da sua sala de bike e também cuidar da manutenção da sala. Coisa que não é comum. Coisa que não é comum. Não é comum as pessoas cuidarem dessa manutenção. Eles só vão ver a hora que deu pau. A hora que deu pau, a hora que quebrou corrente, a bike parou, o aluno reclamou, estourou pedal. Meu, olha que problemão que você evita ter. Outra coisa, esse gestor também traria uma agenda de eventos, uma agenda de eventos. Pô, então não, mas precisa ter eventos custam caro. Não, meu, você vai ter mini eventos, micro eventos. Recentemente eu vi da Spin Soul de Campinas, eu até conversei com o Cello, que é o head coach. Cara, eles tinham uma programação do mês de aulas para os alunos escolherem. Imagina que animal isso, gente. Então, imagina você ter uma agenda de eventos, de aulas especiais, de aulas diferentes, de mixes diferentes, se você trabalha com RPM Sprint, The Trip, enfim, se você tiver uma agenda de eventos, o gestor da sala de bike seria o responsável por isso também. Então, você, gestor que está assistindo esse vídeo, presta atenção, porque isso pode mudar o jogo do seu negócio. E, ó, mais uma coisa, dar aulas, né? Eu acredito que esse gestor tem que dar aula, né? Esse gestor da sala de bike tem que dar aula, não é uma opção ele dar aula, tem que estar no campo de batalha, seja uma por dia, seja uma por 4 na semana, mas ele tem que estar mais dando aula do que parado. Então, se a semana tem 7 dias, a sua sala funciona 7 dias, se não funciona, você está perdendo tempo também e dinheiro. Se a sua sala funciona 7 dias, pô, esse gestor tem que dar aula pelo menos 4 ou 5 vezes.
Se a sua sala funciona às 6, ele precisa dar aula 4. Por quê? Ele precisa estar ali no campo de batalha, ele precisa ser o exemplo, ele precisa ser o modelo da galera. Que esse é o grande líder, é o líder que inspira pelo exemplo, é o líder que mostra como se faz e ajuda eles a fazer melhor. E por último, seria a função desse gestor da sala de bike trazer relatórios, né? Então, fazer todo relatório de presença, relatórios de participações, relatório de número de pessoas matriculadas nas aulas de bike, para desenvolver quais são as aulas que precisam de mais ou menos atenção, quais são os horários que precisam de mais ou menos atenção, que hora pôr o melhor professor, que hora pôr o professor em formação, enfim, tudo isso para ajudar o quê? Os resultados. Pô, Tonão, mas é muito trabalho, dá para fazer no papel? Ó, dá para fazer no papel, ali no papelzinho, como se fazia há 20 anos atrás, ou dá para você ter um software de gestão. Eu indico o Evo. O Evo, software de gestão, ele consegue fazer agendamento da sala de bike, o aluno consegue fazer pagamento recorrente, o aluno consegue fazer tudo pelo Evo. Então, você não precisa fazer na mão. Mas se eu não tenho dinheiro para pagar o Evo, tá bom, pode fazer na mão. Planilhas de Excel, hoje o Google Drive permite que a gente compartilhe tudo em tempo real. Você pode pôr um tablet ou um computador antigo, um notebook antigo, para o professor, na hora que acabar a aula, colocar o número de aluno deles lá no Google Drive, na planilha dele, porque você pode bloquear as outras planilhas também. Isso ajuda você a mostrar quais são os melhores horários, quais são os horários que tem mais resultado. Você consegue criar levels para mostrar isso. Imagina você mostrando para o gestor, imagina você, gestor de academia, recebendo um relatório assim, ó, quantas participações, quantos alunos pagam só a bike, quantos agendamentos. Eu sou da opinião que a sala de bike tem que ser cobrada separada, porque senão você nunca vai ver lucro nisso. Então, não, mas como é que eu faço isso? Começa a migrar aos poucos. Começa a migrar aos poucos. Aí você vai conseguir saber quais são os professores que trazem maior rentabilidade. Você consegue falar quais são os horários, quais são os dias, qual estratégia funcionou ou não. Olha quanta coisa você consegue fazer quando você tem um gestor da sala de bike junto com um super software ou um gestor que cuida dos números para você, gestor da academia. Então, você que está assistindo esse vídeo agora no YouTube, provavelmente está assistindo quarta, quinta-feira, não tem problema. Presta atenção. Essa história do gestor da sala de bike pode mudar o jogo da sua academia, pode mudar o jogo da sua sala de bike, pode mudar tudo, pode mudar tudo, eu garanto. Você precisa desenvolver, você precisa ter um desse. Se você não tem ainda, vamos formar. Agora, vem sempre aquela história, né? Provavelmente você, professor, instrutor que está ouvindo aí, está assistindo esse vídeo, deve estar pensando assim, então não, mas por que não existe um gestor da sala de bike? Fala sério, por que não existe um gestor da sala de bike? Vamos lá, vamos lá. Primeiro ponto, por que não existe? Porque todo mundo acha que a bike faz parte da ginástica. Esse, na minha opinião, é um erro gigante, é um erro imenso, é um erro grotesco você colocar a bike junto com a sala de ginástica. Por quê? Vamos lá. Você perde potencial de aumentar o resultado. Como assim, então não? Você perde o potencial de criar mais resultado, porque você coloca os dois na mesma coisa, eles são diferentes, provavelmente. Muitas vezes eles são diferentes. E quando você coloca os dois no mesmo pacote, eles ficam a mesma cara. Aí as pessoas não vêem valor em pagar separado. Por isso que não dá para cobrar separado. Então, primeira coisa, quando você junta as duas coisas, que é um erro gigante, é porque você perde o potencial de aumentar o resultado. Segundo, porque todo mundo acha que o coordenador da ginástica deve coordenar a sala de bike. E ele não coordena. E ele não vem falar para mim que coordena, que é mentira. Pode parar. Pode deixar seu comentário aqui, falar que se o seu coordenador da ginástica coordena a sala de bike do jeito que eu expliquei agora nesse vídeo, cara, me fala que eu dou uma consultoria para você de graça de 6 meses. Porque eu duvido que o coordenador da sala de bike, de ginástica, faz tudo isso que eu acabei de falar da sala de bike.
Sabe por quê? Porque ele, geralmente ele nem tem experiência na sala de bike. Geralmente o coordenador da ginástica não é um grande professor da sala de bike. Geralmente ele é um grande professor da sala de ginástica. Aí ele vira coordenador da ginástica. Aí tá tudo no mesmo pacote. Estando tudo no mesmo pacote, perde-se potencial de resultado na sala de bike. Não é verdade? Como diria meu amigo, ó, é isso aí. Gestores de academia, olha o tanto de oportunidade e resultado que você está perdendo por não ter um gestor da sala de bike. Segunda coisa pela qual não existe ainda esse cargo, né? Custos. O gestor vai lá e fala assim, ó, mas eu vou ter que pôr um coordenador, eu vou ter que pagar mais para ele, né? Deixa eu pegar uma água aqui. Claro que você vai ter que pagar mais, mas, o custo, quando você não paga para ter esse gestor, você joga seu resultado lá embaixo. Você deixa de ter um grande resultado. Porque se você pegar tudo que eu falei desde o começo desse vídeo, dá para um cara fazer, eu duvido que não vai ter resultado. Não tem como. Então, pagar o salário dele vai ser fácil. Vai ser fácil se ele fizer tudo que eu falei até agora. E aí, pagar o salário dele, putz, cara, com a sala dando resultado, então é só, beleza, você tem o salário dele, tem, beleza, mas o que adianta? Você não paga o salário dele, mas também não tem resultado? O que é melhor? Pagar o salário dele e ter muito resultado? Ou continuar sem resultado e não pagar o salário? Escolhe aí. Eu acredito que você pagar uma pessoa para tomar conta e ela trazer resultados vai te render muito mais. Então, olha que importante que é, gente, você ter um gestor da sala de bike na sua academia. Aí, terceira coisa pela qual essa profissão, esse cargo na academia não existe. Porque a sala de bike não dá lucro. Falei, eu vou até tomar água. Provavelmente a sala de bike não dá lucro na sua academia ou nas academias convencionais. Vai conversar com o dono de uma boutique, vai? Sabe essas academias só de bike? Vai conversar com ele. Cara, a gente tem dados aí de academias que tem num sábado mais de 90 participações diferentes nas aulas. Imagina que essas 90 participações custam no mínimo R$30. Diferentes, tá bom? Diferentes. Isso quer dizer que você multiplica 90 vezes 30. 90 vezes 30 dá 2.700 em um dia. Eu acredito hoje que a maioria das academias, se ela fizer um levantamento no mês, a sala de bike dela não dá isso de lucro no mês. R$2.700 em um sábado, as boutiques conseguem faturar. E eu tenho quase certeza que as salas de bikes das academias não faturam isso no mês. Por quê? Porque falta gestão da sala de bike. Porque falta ter um gestor da sala de bike. Porque falta uma pessoa para liderar os instrutores e professores dessa sala. Falta uma pessoa com visão estratégica. Falta uma pessoa com tudo o que eu falei até agora. E olha só, e se você se nega, mais uma vez, a pagar o salário para uma pessoa dessa, você perde tudo isso que eu falei que poderia gerir e joga fora. Tudo isso que podia dar de resultado. E aí a pergunta é, quem é você nessa jogada toda? Então é assim, ó, a sala não dá resultado por quê? Porque entrega que a ginástica fica tudo misturado. Geralmente o coordenador de ginástica não tem experiência na sala de bike, diminui o potencial de resultado. Porque é caro por um coordenador. Porque para pôr um coordenador eu preciso pagar mais, mas eu não tenho lucro. É lógico, você não tem lucro por causa que você não tem essa pessoa. Então, quando você coloca essa pessoa para tomar conta e mostra para ela o que ela tem que fazer, e ela começa a desempenhar o papel dela, você cria um plano junto com ela, e em pouco tempo, o salário dela está pago. Muito mais do que pago, está muito bem pago. E outra, você vai começar a voar, a sua sala de bike vai sair.
do padrão normal para ir para um outro level, totalmente outro level. Então, você que está aqui assistindo esse vídeo, se você é professor, manda esse vídeo para o seu gestor, assiste com ele. Chama seu gestor e fala, eu queria assistir uma aula com você. Põe o computador na frente dele, liga na TV, sei lá, leva uma TV na sala dele, assiste com ele. Mostra para ele esse vídeo. Isso assim, eu estou fazendo um apanhado geral do negócio, tá bom, gente? Geral, geral, geral. Simples, coisa muito, muito simples do que eu estou falando aqui. Mas que a gente não pensa, tá? E aí, por último, o que o Tonon faria, né? O que o Tonon faria para começar a procurar esse gestor da sala de bike? Primeiro, levantamento de dados da sala de bike. Eu levantaria quantos alunos frequentam, eu faria uma lista de nome por nome das pessoas que frequentam, quantos são, eu colocaria tudo, quanto gasta, quanto tem de metro quadrado, quanto a academia tem de metro quadrado e quanto a sala tem, qual é o gasto da academia inteira e dividiria por aquele espaço, faria uma conta genérica, né? Geralmente genérica. Aí eu colocaria o salário dos professores, se eles são registrados todas as taxas, quanto paga para ter o programa, enfim, eu levantaria todos os dados da sala de bike. Gestor, escreve o que eu estou falando. Provavelmente você vai se assustar quando você fizer isso. Eu gravei, tem um vídeo aqui atrás, eu não me lembro até, eu vou procurar o link, vou pôr aqui na descrição para você ver também, que fala sobre a minha sala está sempre cheia, acho que é algo assim, mas o número de alunos é sempre pequeno. Eu tenho 10 aulas cheias na academia, mas dessas 10 aulas eu tenho, tipo, sei lá, 2 turmas de 15. Então eu tenho 30 alunos em 10 aulas, porque eles vêm todo dia, que é um puta prejuízo. Não paga nem o salário do seu professor mensal. Mas eu vou pôr o link aqui, assiste também depois. Então é assim, faz um levantamento de dados da sua sala de bike. Mas não assusta, tá bom? Só faz para você ter conhecimento, para você ver o potencial. Segunda coisa, faria um projeto. Obrigado, Steve. Esse é o Steve, gente. Ele está guardando a casa agora. Ele está com a cabeça só para fora, guardando a casa. Faria um projeto piloto junto com um instrutor. Faria um projeto piloto junto com um instrutor para testar esse cara como possível gestor e testar o projeto para ver se ele andaria nos modos que ele tinha que andar. Isso de 3 a 6 meses, tá, gente? Testa aí de 3 a 6 meses. Antes disso, é muito pouco. Teve uma época que a Les Mills falava no curso de gestão dela, esse teste tinha que ser de 9 meses, tá? Tinha que ser de 9 meses. E agora, então, eu sugiro de 3 a 6 para começar a engatinhar, mas eu acredito que você teria grandes resultados a partir do 12º mês. Um ano, né? 3 a 6 meses para pôr bandada e 6 a 12 meses para colher resultado. Afinal, ninguém colhe maçã depois de um mês de plantar a semente da árvore, né, gente? Então, faz parte. Depois, entenderia como aumentar os resultados. Pô, não, como assim? Entenderia como potencializar os resultados da sala de bike. E quando eu digo potencializar, gente, eu estou falando em possibilidades. Então, por exemplo, você tem muita oportunidade e aí, para isso, você criaria um novo centro de receita e custo. Você criaria um novo centro de receita e custo dentro da sua academia, que é a sala de bike. Então, com um gestor da sala de bike, você criaria um novo centro. Um centro de receita, porque você ia medir tudo que entra, e um centro de custo, que você ia medir tudo que sai. Dessa forma, você teria um grande gestor lá que faria o negócio andar. Segunda coisa, tendo esse centro de custo, centro de receita,
Eu até conversaria com esse gestor para ele ser um PJ, sabe? Tipo, para ele ser um prestador de serviço para você. Esse cara é um prestador de serviço, vai lá, tira nota, trabalha com porcentagem de lucro. Eu já falei isso num outro vídeo e eu acredito piamente. E eu trabalharia dessa forma. Segundo, nossa, eu nem sei o que escrever aqui. Eu estou olhando meu roteiro, gente. Lembrei. Esse centro de custo, esse centro de receita dentro da sua academia seria uma mini empresa dentro da sua academia. Você teria quase que uma mini empresa dentro da sua academia e que é a sua sala de bike, que tem tudo para ser uma mini empresa dentro da sua sala, da sua academia. Olha, sala de bike, sala de ginástica, enfim, dentro da sua academia. Mas você, gestor, tem que olhar para isso de uma forma diferente. Você não pode mais olhar para isso como se ele fosse da ginástica. E nunca vai ter resultado. E se ele não tem resultado, aí você fala que não vale a pena. Não, para com tudo. Faz isso. Levanta os dados da sua sala. Começa um projeto piloto com um possível gestor. Trabalha de 3 a 6 meses. E aí, cria um centro de custo e receita. Uma mini empresa. Cria essa mini empresa dentro da sua academia. E, cara, 1000 oportunidades, super oportunidades, cara, de você ter um grande negócio dentro do seu negócio. Transformar a sua sala de bike numa super sala de bike, onde ela traz mais resultado, mais desenvolvimento, mais pessoas e tudo mais. Fala aí, é uma loucura isso, né? Mas a gente não para pensar. Mais uma vez, não tem problema, eu penso. E eu estou aqui para ajudar vocês a fazer com que vocês tenham mais resultados na sala de bike. Toda terça-feira tem um vídeo novo. Normalmente ele vai sair 1h da tarde, que hoje não teve como. Então, para não perde o dia, tá aqui, tá pago, tá feito. Mais uma super oportunidade de você ter grandes resultados dentro da sua sala de bike. É só você fazer o que eu falei agora. Não lembra? Assiste o vídeo quantas vezes for possível para você entender o quanto você pode ganhar, faturar e ainda ajudar muitas pessoas a serem mais saudáveis com a sua sala de bike. A gente se vê na próxima terça-feira com empreendedorismo da sala de bike. Tchau.